Oi, turma! Nós vamos iniciar agora no grupo 4. Esse componente ele é referente ao grupo 4, nossa primeira atividade. E nós iremos falar sobre os primeiros habitantes do Brasil, certo? Então, pegue seu livro 4 aí, marque aí, coloque a data de hoje e vamos dar seguimento à nossa aula. Bom, turma, os portugueses, eles chegaram aí no Brasil pelo estado da Bahia em 1500, muitos anos atrás. Só que já havia pessoas, já havia um povo no Brasil, que são quem? Os indígenas. É só que os portugueses, eles pensavam que não havia ninguém. E antes da chegada dos portugueses, ficou conhecido aí como um período de pré-história brasileira, uma pré-história. Tinha os povos indígenas, E a pré-história brasileira, você pode observar na telinha que nós temos o índio observando a chegada dos portugueses, tem os portugueses desembarcando aí no Brasil, certo? Tem uma imagem também, uma imagem do dia, digamos assim, que real, dos índios, dos povos indígenas, tendo contato ali com os portugueses, os curiosos, certo? Povo estranho, quem são aqueles povos, Tudo diferente. Eles não estavam acostumados, certo? E esse quadro, ele está na página de 237 do livro de vocês. É o Desembarque de Cabral, em Porto Seguro, na Bahia, certo? E voltando, olhando aí, observe os indígenas, eles eram os primeiros habitantes do Brasil. E como é que eles viviam antigamente, Ou seja, como é que eles viviam naquela época? Aqui eles viviam da pesca, caçavam animais, coletavam frutos e eles mudavam constantemente de lugar. Eles não ficavam muito tempo em um só lugar. Por quê? Sempre eles buscavam melhorias, melhor condições de vida. E devido a eles ficarem se mudando, eles são chamados por um determinado nome. Ou seja, eles são chamados de nômades. Nômades são aquelas pessoas que vivem constantemente mudando de lugar. E aí os povos indígenas receberam o nome aí de índios. Por quê? Porque os portugueses, ao chegarem no Brasil, acreditavam que tinham chegado às Índias. Eles navegaram com a intenção de ir às Índias, porque nas Índias tinham os produtos que interessavam a eles, certo? E eles chegaram, depararam com aqueles povos e pensavam que estavam na Índia e colocaram o nome de índios, segundo o livro de vocês, Pois o destino da esquadra, essa daí de Cabral, ele pretendia ir para as Índias quando saiu de Portugal. Mas desembarcou, no Brasil e tiveram uma grande surpresa. E quando eles embarcaram, eles perceberam que já tinha gente, já tinha os povos lá, certo? Aí chega um moço, um homem que escreve uma carta, Pero Vaz, vamos conhecer ele. Eu vou já dizer rapidinho para vocês o que retratava, o que ele escreveu naquela carta. Pero Vaz de Caminha, é o nome da carta. Carta de Pero Vaz de Caminha. Foi um documento escrito pelo escrivão português Pero Vaz de Caminha, redigido em 1º de maio de 1500 em Porto Seguro, na Bahia. Foi a data que ele escreveu. E o que ele escreveu nessa carta? O que tão importante tinha nessa carta? Ele falava
né? Que relatou o que aconteceu desde a chegada deles, na viagem, tudo direitinho. Aí, ele falou que o encontro com os índios foi pacífico, né? Nada de violento, embora muito estranho, né? A diferença da cultura dos povos, certo? E eles sempre se comunicavam com os índios por meio de troca e sinais e presentes. Relatou tudinho lá para Dom Pedro, certo? E aqui eu coloquei a foto dele para vocês conhecerem, porque no livro não tem. E aí, como é que foi? Como é que foi esse primeiro contato com os indígenas, né? Entre portugueses e indígenas? Cabral, ele recebeu alguns indígenas em sua caravela, né? E eles pegaram os objetos, né? Ou seja, apontaram os objetos de prata e de ouro que lá estavam e fez com que os portugueses pensassem que houvesse esses metais preciosos naquelas terras, né? Fizeram com que os portugueses pensassem que tivesse ouro, né, nas terras brasileiras. Nesse contato com os portugueses, né, ofereceram água aos indígenas que tomaram e cuspiram, né? Pois aí eles acharam água muito velha e ela tinha gosto diferente da água fresca que eles tomavam, que era acostumado a beber. Os indígenas também não quiseram vinho e a comida oferecida pelos portugueses. Não gostaram de nada, né? Tudo diferente, apenas ficaram curiosos com alguns pertences dos portugueses, como os objetos, né, de espelhos, pentes e outros mais. E esse encontro desses dois povos diferentes, portugueses e indígenas, foi um verdadeiro choque de cultura. Por que choque de cultura? Porque se vocês observarem as imagens, os portugueses, a vestimenta dos portugueses e a vestimenta dos indígenas, totalmente diferente. Então, cada povo tem sua cultura, seu costume, seu modo de vestir, né? Seu modo, comidas diferentes. Então, os portugueses estranharam muito o fato dos indígenas andarem nus e os indígenas também estranharam a vestimenta dos portugueses, aquele monte de roupa pesada, né? E as barbas dos portugueses, aquelas barbas grandes, e algumas vezes usavam perucas, e as caravelas dos portugueses. Até então, os barcos dos indígenas não são nem barcos, são canoas, né? Então, mundos diferentes ali se encontrando, né? Pessoas, culturas, tudo diferente. Então, tanto para os indígenas quanto para os portugueses, tudo foi estranho, né? E aí, esse é apenas um resumo do resumo que o livro vem trazendo para vocês, porque se for contar em detalhes, a história é bem maior. Mas aqui nós podemos entender um pouco, né, desse encontro, dessa chegada, certo? Aí dos dois povos, mundos diferentes, certo? Novo mundo. E vamos aqui para o exercício. O exercício, observe por favor essa imagem aqui. Essa imagem é do John Moritz. Ele é um Rugendas, ele é um pintor, né? E ele desenhou aí essa obra, Família Indígena. Nós vamos responder nossas questões baseadas nela. Ou seja, letra A. Na primeira questão da página 239, vou logo para a letra A. O autor da obra, né? Quem é o autor? O autor é John Moritz Huygens, ok? B. Qual o título da obra? Né? Que nome? Toda obra tem um nome, tem bem embaixo. Família Indígena, certo? Aqui, letra B. C. Quem são as pessoas retratadas? São os portugueses? São os indígenas? Não, são os indígenas, ok?
Qual costume indígena a obra mostra? Observe que eles estão com os animais, né? Então, qual costume indígena a obra mostra? O que eles eram acostumados a fazer na época? Caçar, né? Então, era a caça, certo? Vamos para a segunda questão. Ok, esqueci de falar para você. Essa obra que você está observando aqui, esse quadro, é desse pintor aqui. É ele que é o Rugendas, tá? Esse aqui que é o moço, famoso pintor dessa obra. Coloquei para mostrar para vocês. Segunda questão, vamos lá. Sabendo que os povos indígenas habitavam o continente americano antes da chegada dos europeus, o uso da expressão descobrimento do Brasil é adequado? Você acha que... Mas preste atenção, eu estou aqui na segunda questão. O que é que você acha, na sua opinião? Vamos lá. Você vai explicar. Você acha que é certo dizer que o Brasil foi descoberto? Os portugueses chegaram? Você acha que é correto? E você vai dizer sim e você vai dizer não. Ou pelo sim ou pelo não, você vai explicar por quê. Isso é pessoal. Terceira questão. Marque a alternativa correta. Por que os primeiros habitantes do Brasil foram chamados de índio? Lembra que eu falei para vocês que os portugueses, quando eles saíram de Portugal, eles tinham destino a ir para um outro, sem ser Brasil. Porque eles tinham vindo das Índias? Não, eles iam para as Índias, né? Então fica a letra B. O destino deles era ir até as Índias. Por isso que os índios eles atribuíram o nome a esses povos indígenas, certo? Então aqui nós finalizamos a nossa questão. O nosso exercício, na próxima aula, nós vamos conhecer um pouco mais dos povos indígenas, tá bom? Então, turma, bons estudos para todos vocês.